Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de preces e vibrações do TCR Canto de Interlagos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre amigo de todos os momentos, acolha os nossos corações. E assim eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. E assim vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, onde você possa se recolher. Vamos nos sentar confortavelmente, fazendo uma respiração tranquila, deixando de lado todas as dificuldades, as preocupações. E vamos elevar o nosso pensamento ao alto, buscando a figura majestosa de Jesus. E tendo-o à nossa frente, sorrindo, de braços estendidos, vamos até Ele. Que a sua figura amorosa nos envolva em fulgurações de luz e de amor, e que possamos, ao seu lado, aurir do perfume da sua presença reconfortante. Peçamos o amparo, a ajuda, a orientação que precisamos, e que a sua presença se faça em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E hoje eu vou ler o texto evangélico, que está em Lucas capítulo 6, versículos 6 ao 11, o homem da mão mirrada. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra, e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. O homem com a mão mirrada é o exemplo escolhido por Jesus para evidenciar a natureza atemporal da prática do bem. A deficiência física deveria provocar nesse homem sofrimentos, sobretudo por se tratar da mão direita, usualmente a mais utilizada no trabalho, já que a maioria dos seres humanos é destra. O texto evangélico não faz qualquer tipo de referência à profissão desse homem. Entretanto, o destaque dado à sua mão direita deve ter algum significado especial. Supomos que essa mão deveria ser de extrema necessidade para ele, para o exercício de suas atividades laborais, da mesma forma que a voz ou a audição o são para outras pessoas. O versículo 7 do registro de Lucas informa que os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Sabemos que os escribas e os fariseus eram conhecedores da lei mosaica. Entretanto, por se encontrarem excessivamente presos às práticas ritualísticas do culto, não se revelavam muito sensíveis ao sofrimento do próximo. Por esse motivo, preferiram desconsiderar a dor do irmão para vigiar e acusar Jesus, caso o Senhor violasse a tradição imposta pela legislação mosaica. Não sabiam eles que o Filho do Homem até do sábado é Senhor? Está em Marcos capítulo 2, versículo 28. Segundo palavras textuais do próprio Cristo, ditas em outra oportunidade, mas reveladoras de que ele,
sendo a expressão máxima do amor manifesta no nosso orbe, opera além das contingências humanas e acima do jugo austero e fechado dos dispositivos legais. Os escribas eram considerados no mundo antigo como seres eminentes pelo fato de saberem ler, escrever, lavrar documentos legais, alguns atuando no Palácio Real como ministros de finanças e secretários do Estado. Os doutores da lei ficaram estupefatos, por certo, com a atitude de Jesus. Primeiro, porque a rigor não demonstraram preocupação pelo sofrimento do homem. Segundo, porque a caridade não era uma prioridade. Eram religiosos crentes, cumpridores dos seus deveres no templo, tementes a Deus, cuja fé no Criador Supremo estava distanciada da humildade e da solidariedade. Neste sentido, é sempre oportuno lembrar que cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga com a humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. A frase "levanta-te e fica em pé" no meio, levantando-se ele, ficou em pé, revela a autoridade de Jesus, de quem sabe o que faz, que conhece perfeitamente a situação e as suas implicações. É também uma instrução que coloca o necessitado numa posição de reerguimento físico e espiritual, favorável à concretização da cura, sob o influxo da personalidade firme e amorosa de Jesus. O doente prontamente atende à sua instrução. Levantando-se ele, ficou em pé. Observando, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico, Jesus determina que ele estenda a mão mirrada e, estendida essa, não lhe confere as bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura-a, devolvendo-lhe a oportunidade de serviço. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo, recambiava-os às lides redentoras do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. No que se refere aos poderes curativos, temo-los em Jesus nas mais altas afirmações de grandeza. Cercam-no doentes de variada expressão, paralíticos estendem-lhe membros mirrados, obtendo socorro, cegos recuperam a visão, ulcerados mostram-se limpos, alienados mentais, notadamente obsediados, diversos, recobram o equilíbrio. É importante considerar, porém, que o grande benfeitor a todos convida para a valorização das próprias energias. Não salienta a confiança por simples ingrediente de natureza mística, mas sim por recurso de ajustamento aos princípios mentais na direção da cura. Do livro Ensinos e Parábolas de Jesus, Fé e Equilíbrio em todas as direções.